Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos agora levantar uma hipótese após uma análise do que pudemos ver do submersível Titã para tentar explicar o que aconteceu, ok? De início, eu gostaria de salientar que há mais de um século, talvez próximo de 2 séculos, já se fabriquem navios de metal. E o que nós sabemos sobre os navios de metal? É importante que o casco não tenha uma camada, uma chapa muito espessa para que não seja muito pesado. Mas o que se faz nesse caso? Faz-se isso aqui. A estrutura ela torna-se armada através de cavernas, longarinas, toda uma estrutura metálica de chapas que mantém o formato do casco externo, mesmo ele sendo de uma chapa fina. Com isso se consegue estabilidade, resistência e um baixo peso. Esse livro é publicado no Brasil desde 1954, que é a primeira edição dele. Ele já está na sua 8ª ou 9ª edição. Aqui nós temos uma imagem da internet do submarino Angostura sendo fabricado. Observem que o submarino ele tem as cavernas, ele tem essa estrutura de anéis por dentro de uma chapa de metal um pouco mais fina que mantém o formato cilíndrico. É extremamente importante manter o formato para dar resistência a essa estrutura, sem que se fique com um peso extremamente grande. Porém, aparentemente, o fabricante, eu não consegui o projeto desse submarino para dar uma olhada, mas o dono da empresa que construiu o Titã, me parece que não tinha uma preocupação tão grande com estrutura e segurança, segundo essa informação aqui que eu estou encontrando na agência O Globo. Nesta imagem do interior do Titã, eu não consigo ver espaço para que houvesse um cavername. Veja, me parece que a estrutura, ainda que seja de titânio, de um metal mais nobre, mas ela não tem o cilindro, o vaso de pressão, né, ou casco resistente desse submersível, ele não tem uma estrutura de cavernas, longarinas e outras chapas internas que mantenham o formato desse cilindro para que ele consiga resistir às pressões. Eu vou agora fazer um experimento simples, né, que qualquer um pode fazer em casa, para entender o que acontece com isso aí. Bem, isso aqui é uma folha de papel, gramatura 90 gramas por metro quadrado, comum, tamanho A4 de impressora, cola bastão e 3 livros de física. Obviamente, nenhuma folha de papel por si só suporta o peso de um livro. Ela flamba, ela se desestrutura, ela perde seu formato sobre essa pressão. Mas o que nós podemos fazer? Com a cola bastão, cola aqui, fechamos um cilindro, como esse aqui. Então, o cilindro, praticamente o mesmo peso que a folha de papel, mas com uma estrutura que vai dificultar uma flambagem. Vamos verificar aqui se ele vai aguentar 3 volumes de um livro de física, de uma coleção de livros de física. Temos que colocar com cuidado para que ele não perca o formato cilíndrico e que fique bem centralizado. Esta é uma estrutura bastante instável, tal qual o casco resistente, pelo que eu vi, do submersível Titã. E o que acontece com isso aqui? Qualquer pequena modificação na sua estrutura, ele flamba. Qualquer pequeno pontinho, por exemplo aqui, que provavelmente era um pontinho que a cola ainda estava secando, qualquer pequena variação aqui de estrutura, o equilíbrio instável leva a uma implosão. Isso aqui aconteceria de todos os sentidos. Ele seria esmagado completamente pela pressão. Bom,
No evento anterior, eu não pude observar se estava exatamente no centro de gravidade. O centro de gravidade deveria estar bem no eixo desse cilindro. No intervalo aqui, eu recoloquei a folha de papel e coloquei melhor centralizado, então ele está estável, mas é uma estabilidade muito frágil, porque qualquer modificação, qualquer vibração, qualquer pequena alteração nessa base desse cilindro, ele vai colapsar. Vamos fazer um teste? E, por fim, como já é tradicional, o encerramento dos nossos vídeos, essa é a nossa bandeira, sem partido, de todos nós, desde 19 de novembro de 1889. Obrigado, até os próximos vídeos.